Vamos lá para o episódio 8 de Origem, que é exibido no Globoplay. Em inglês nós chamamos de From. Vamos lá. O episódio 8, lembra que a gente no episódio 7 ele terminou com o Elgin na banheira e aí meio que uma mulher desfigurada e tal, tentando afogar ele, mas ele também viu a caixinha de música. E tem um ponto bem interessante nesse episódio, que é uma revelação assim interessante, que é tipo que os sonhos agora eles estão tendo consequências reais. Os pesadelos, não vou chamar de sonhos. Os pesadelos agora eles estão tendo consequências reais. O Kenny até fala sobre isso, já me adiantei um pouco também. Mas o episódio começa com o Kenny tendo um pesadelo. E aí a mãe dele cozinha, faz a comida dele preferida e tal. Mas aí ele olha dentro o telefone toca. E aí ele vai atender o telefone. E aí é tipo uma música de fundo, assim, eu não entendi muito bem uma música de fundo. E ele fala, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é você? Quem é que tá no telefone e tal? E aí ele bota o telefone no gancho de novo, e aí começa a sair umas cigarras, assim, da panela. E aí uma das cigarras me queima o braço dele, e aí quando ele acorda, o braço dele tá queimado. Então, esses sonhos começam a ter consequências reais. Então isso é um ponto interessante. E também todos esses sonhos têm a caixinha de música também. Será que todas essas pessoas que de alguma forma ouviram a história do Boyd, assim, só de ouvir a história não faz muito sentido, mas de estar presente naquela noite que o Boyd matou uma das criaturas, não sei, talvez tenham afetado essas pessoas de alguma forma, mas elas estão conectadas. Isso é fato. Todas elas viram a caixinha de música no sonho, no pesadelo. Mas que espécie de conexão é essa? Então essa é uma pergunta que fica aí. Então o Randall e o Jim começam a viajar. E aí tem um problema que o Randall ele é mais louco do que o Jim. Então o Jim conta pra ele uma historinha e aí ele começa a tipo, viajar muito, mais até do que o Jim nessa história. E aí ele levanta a questão, tipo, e se essas pessoas que morreram, na verdade, fazem parte desse experimento, então são pessoas que estão envolvidas com esse experimento e, na verdade, elas não morreram. Entendeu? Porque você viu algumas delas morrerem? E aí o Jim fala, não sei. Então, e se eles não morreram? Porque a gente só ouve os gritos, aí a gente fecha a janela, o pessoal todo fecha toda a janela, então cobre a janela e ninguém vê nada. E se essas pessoas não morreram? Então ele começa a levantar essa hipótese e a coisa começa assim, ele começa a viajar muito. E isso tem consequências, eu vou falar sobre isso aí. A Sarah, ela vai à delegacia e falar com o Boyd. E aí ela fala que ela quer voltar pra floresta e tal. Me dá um talismã, eu vou voltar lá, eu vou ver até onde eu consigo ir e tal. Mas porque ela não tem mais o lugar dela ali na cidade, entendeu? Ninguém quer ela na cidade. Ninguém, se dependesse de algumas pessoas ali, ela teria sido mandada pra caixa. Mas ninguém quer ela mais na cidade. Então ela se vê totalmente... Então você imagina, uma cidade que é pequenininha, entendeu? Você consegue chegar em tudo quanto é lugar assim, andando em 10 minutinhos. Então é bem complicado para ela, entendeu? Ela não tem o que fazer ali naquela cidade, então ela tá só se escondendo na igreja. Se escondendo, né? Porque todo mundo sabe que ela tá lá. Não tem onde se esconder na cidade tão pequena que é. Mas ela tá lá na igreja e não vai sair de lá. Mas ela se cansou disso. Ela fala, não, eu deixo ir lá pra floresta e tal. Mas o Boyd percebe que, na verdade, o que ela quer é se distanciar, talvez se punir, ou talvez até se... talvez até se, vamos dizer assim, se punir de uma forma tirando a própria vida, vamos dizer assim. Para não usar outras palavras. Porque ela indo lá na floresta, as criaturas vão pegá-la e aí já sabe. A Tabitha leva o Jade, foi até o que eu falei no episódio da minha cobertura, meu resumo aqui do episódio anterior, do episódio 7.
que a Tabitha ela acaba levando o Jade lá para a entrada do túnel, da caverna. E aí ela fala, eu vi esses símbolos lá dentro, ó, lá dentro. E aí o Jade fala, e as criaturas também ficam lá, né? Sim, 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 elas dormem aí e tal. E o Victor sabia desses símbolos nas paredes. E ela fala, sim, foi ele até que me mostrou. Ele fala, filha da mãe. Ele fica revoltado, porque ele tinha conversado com o Victor anteriormente, mas o Victor tem assim, tem uma boa razão para não revelar, assim, não passar todas essas informações, tudo que ele sabe para as pessoas. Vou falar o porquê daqui a pouco. Aí o Boyd vai visitar o Ellis lá na colônia e ele tem se percebe que ele tem uma recuperação rápida. Não sei se isso tem a ver com a cidade, não sei se é talvez até uma falha do seriado, porque ele tem uma recuperação muito rápida, estranhamente muito rápida. Então aí é só a gente esperando para ver se é uma falha ou se é alguma coisa conectada à cidade. Mas ele tá bem feliz. E no episódio anterior, a Fátima falou que queria falar com ele e tal. Provavelmente ela falou que tá grávida. E aí por isso que ele tá ali feliz. E ele fala até pro Boyd, eu quero te contar uma coisa e tal. Mas aí a dona aparece. E aí ele quer falar com a dona. E aí ele fala, não, depois eu te conto. Vai lá, resolve tuas coisas lá. E depois eu te conto. Aí o Boyd vai pedir pra dona ficar com a Sarah lá na colônia durante um tempo. E aí ela acaba falando também que o Eldin teve um pesadelo e praticamente quase se afogou aí na banheira. E aí ele vai lá falar com o Eldin, e aí o Eldin fala que foi um pesadelo que ele teve e tal. Mais uma pessoa que teve um pesadelo e foi afetado assim, teve consequências reais. E também viu a caixinha de música. Então foi o Eldin, a Mariel e o Kenny. Então essas 3 pessoas aí estão sendo afetadas de alguma forma, estão conectadas talvez até de alguma forma por esses caixinha de música nos pesadelos, vamos dizer assim. E aí ele fala com o Eldin e o Eldin dá uma ideia para ele, porque o Boyd fala para ele que eles conseguiram a bilis, né, do corpo da criatura. E aí, mas eu não sei como ainda utilizar isso aqui para poder testar, né? Testar contra as criaturas. Ele fala, você tem uma arma, não tem? Então usa bala de prata. É aquela famosa historinha, bota a bala lá na bilis e aí atira para ver o que acontece. Então ele não tinha pensado nisso e foi o Eldin que deu essa ideia para ele. O Ethan, ele acha, o Victor vai lá na casa do Ethan e ele dá um presente para ele que é um casaco. O casaco que era dele. E aí, dentro desse casaco, quando eles estão lá no restaurante, dentro desse casaco, ele acha um brinquedo. E aí, esse brinquedo começa a trazer memórias pro Victor. Memórias que ele queria manter guardadas, ele queria manter escondida, mas que começaram a vir à tona. Tem uma coisa assim, tem um momento bem interessante. Não é tão impactante nesse episódio, talvez no futuro, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí o Jade ele aparece lá no restaurante e aí ele fala com o Victor. Victor, que história é essa que você viu os símbolos lá na caverna e tal e não falou nada comigo, não sei o que. Aí o Victor fala, eu tenho que ir embora, E aí ele fala, não, você tem que me falar, não sei o que. Então, sabe como é que é o Jade, né? Ele bem agitadinho, bem... E aí o Victor, não, me deixa embora, não sei o que. E aí ele vai embora e a Tabitha vai atrás dele. Não, mas tem um ponto interessante aqui que o Jade pergunta pro Victor assim, você tem que me falar tudo, cara, você tem que falar tudo, porque assim, toda e qualquer informação é importante e pode nos ajudar a voltar para casa. Você não quer voltar para casa? E aí o Victor fala, isso aqui é minha casa, isso aqui é o meu lar. Nossa cidade é o lar dele. Até porque ele praticamente cresceu lá. Então, e a família dele toda, ele perdeu a família toda lá. E ele não tem mais ninguém fora dessa cidade. Então, praticamente, ali é tudo que restou para ele e é onde ele passou praticamente a maior parte da vida dele. Então, aí ele fala, isso aqui é o meu lar.
Esse aqui é a minha casa. Isso aqui é minha casa. E isso deixa até o Jade um pouco perplexo, mas é de se entender, até pelo que o Victor passou. Mas é uma revelação bem interessante. Como ele se sente, né? Como ele se sente. O Jim e o Randall, eles vão à igreja falar com a Sarah, com aquela teoria, aquelas teorias deles loucas, né? Na verdade, a teoria mais louca agora tá começando do Randall, que falou que se essas pessoas não morreram e tal. E aí ele levanta essa hipótese lá falando com a Sarah. Seu irmão não morreu. O Nathan tá vivo. Nathan, né? Nathan tá vivo. E ela fala, hã? E aí a dona aparece. E aí interrompe a palhaçada deles lá, né? Que eles já estão começando a viajar demais já. O Randall mais ainda. E aí eles saem da igreja. E aí a Sarah pergunta, mas por que eles falaram essa coisa sobre o Nathan, dele estar vivo e tal? E aí a Sarah, a dona percebe que sim, a coisa já tá perdendo muito rumo e o Jim tá colocando umas ideias muito loucas assim na cabeça do Randall, que já tá começando a viajar demais. E o Randall é um cara meio perigoso, vamos dizer assim. E aí o Jim fala com a... Tá. O Jim, aí ele tem uma ideia brilhante junto com o Randall. Fala, vamos lá pra... Assim, quando começar a escurecer, vamos lá pra van. É uma van que tem lá, né? E aí, porque essas criaturas vêm da floresta à noite. Então a gente leva um talismã, a gente fica observando e talvez a gente veja algo que eles não querem que seja visto. Aí o Randall fala, pô, beleza, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso, vamos ver no que dá. E aí a Tabitha vai lá no quarto do Victor e aí eles começam a conversar. E aí o Victor fala que ele não quer lembrar de algumas coisas, né? Porque ele tá muito tempo lá naquela cidade, perdeu a família toda, tem algumas coisas que ele não quer lembrar. E aí ele fala que ele não quer lembrar, mas os desenhos lembram. E aí ela fala, pô, mas os desenhos se perderam e tal, aquela confusão toda que teve aqui na casa e tal. Aí ele fala, não, eu guardo os guardados assim em outro lugar, eu tenho uns guardados em outro lugar. Aí ela pede para poder ver esses desenhos. E aí o Victor leva ela lá no meio da floresta, lá onde tem aqueles carros abandonados e tal, que na verdade o Victor que botou lá. E aí ele abre a mala de um dos carros e aí a gente vê vários desenhos e tal. E aí tem uma outra revelação, que na verdade o Victor, ele tinha uma irmã. É uma revelação assim bem interessante, mas que não afeta esse episódio. Talvez afete episódios mais lá na frente. Mas na hora que a mãe, aquele brinquedo que o Ethan achou no casaco, na verdade não era dele, era da irmã. Então não era do Victor, era da irmã do Victor. E aí quando a mãe do Victor fala lá pra ele, acho que naquele bunker que eles têm lá, subterrâneo lá, ele, assim, fica aqui, só sai quando amanhecer e tal. Na verdade ela tava falando com ele e com a irmã. E aí ela sai, fecha assim, só bate a porta, né? E aí a irmã vai atrás da mãe. E o Victor, ele não, assim, com medo e tal, ele até se culpa disso. E ele não vai atrás da irmã. Ele diz que poderia ter ido e tal, mas ele não vai. E, assim, todas essas lembranças vêm à tona. Cara, esse ator é muito bom. O ator que faz o Victor é muito bom. Vem à tona. E aí ele começa a se desesperar e tal, começa a chorar. Por causa dessas lembranças que ele queria manter escondido. E aí quando ele viu o desenho da irmã, ele lembrou e tal, assim, dela, e ele estava realmente mantendo aquilo escondido mesmo, assim, tava lá na cabeça dele, na memória dele, mas ele estava mantendo aquilo escondido porque ele não queria sofrer mais. E tem até um ponto interessante que a Tabitha fala, pô, a gente precisa de resposta, a gente, até quando a Tabitha tá conversando com ele no quarto, não é legal, pô, a gente quer buscar respostas, a gente quer buscar um caminho para poder sair dessa cidade e tal. Aí o Victor fala que não é uma boa ideia,
porque todos que buscam uma resposta, todos que buscam uma saída não voltam, elas desaparecem e tal. Então ele retém certas informações porque ele não quer que o mesmo que aconteceu com as pessoas no passado, lá naquela cidade, venha acontecer com essas pessoas que ele conhece agora, principalmente as pessoas que ele gosta, como o Ethan. Só o Ethan mesmo, a criança. Mas também tem outras pessoas que ele gosta, mas sim, amigo dele, amigo que ele considera amigo e tal, é o Ethan. Então ele não quer que aconteça a mesma coisa com ele. E nem com as outras pessoas lá também. E aí o que acontece? O Boyd, ele vai falar com o Kenny, e aí quando ele vê a marca de queimadura assim no braço do Kenny, mas o Kenny não fala nesse momento o que é, mas ele fala da ideia do que o Elgin deu pra ele. E aí ambos vão pra clínica, e aí quando eles chegam lá na clínica, a Mary, ela tá desesperada lá, e aí eles dizem que estão ouvindo barulho vindo do subterrâneo da clínica, e onde tá o corpo da criatura. E quando eles vão lá, aí eles veem o Boyd e o Kenny vão lá, e aí eles veem assim, o pano se mexendo, tá cobrindo o corpo da criatura. E aí quando eles levantam, são várias cigarras assim, saindo, entrando no corpo e tal. Que são exatamente assim, os mesmos insetos que o Kenny viu no sonho dele, e que uma delas queimou ele. Eu nem sabia que cigarra fazia isso, mas que queimou o braço dele, e ficou aquele vermelhão assim no braço. E aí eles começam a ligar os pontos, assim, os pontinhos, porque o Elgin teve um pesadelo, onde ele quase morreu afogado. A Marielle teve um pesadelo também, mas não sei como esse pesadelo afetou, mas afetou ela de alguma forma. Também viu a caixinha de música, o Elgin também, e o Kenny também viu aí a caixinha de música. E aí o que acontece? Eles começam a tentar ligar assim os pontos, ver o que está acontecendo, mas assim, o que eles percebem é aquilo que eu falei no começo, é que os sonhos começam a ter consequências reais. Eu fico falando sonho, mas são pesadelos, então eles começam a ter consequências reais. A Donna vai lá na clínica, e aí ela fica revoltada, né? Porque o Boyd não falou que eles tinham o corpo de uma criatura lá, que eles tinham matado uma criatura. E aí ela mostra, o Boyd mostra o corpo da criatura lá no subterrâneo da clínica. Mas o Boyd, quando ele vai lá ver assim, ele fica abismado. Ele fica, caramba. Ele começa a olhar para ela porque ele não vê as cigarras. Então, mas ela fala, o que houve? Ele tava cheio de cigarra aqui saindo, entrando assim, no corpo dele, centenas. Aí ela fala, elas devem ter voado para longe e tal. Ela fala, mas a gente fechou a porta. Então ele fica assim, bolado com essa situação, ele fica realmente assim, intrigado com essa situação, porque essas cigarras vieram e apareceram e de repente assim, desapareceram. Por quê, né? Agora a gente não sabe. E aí a dona fala, queima isso, queima o corpo, queima esse corpo, queima esse troço aí. E aí quando eles estão tirando o corpo pra levar pro meio da floresta pra queimar, o Randall fica só olhando de longe assim. E aí o Randall, ele vai atrás da dona, aí ele fala com a dona, e fala, pô, vem cá, será que a gente poderia conversar? Eu venho em paz, fique tranquila. Com aquele olhar dele meio sinistro, ele tá... Quando eu vi aquilo lá, eu falei, tu tá planejando alguma coisa. E realmente ele planejou algo. Agora, o que na verdade, quais são as intenções, a gente vai ver depois. Mas eu acho que ele quer interrogar a dona, porque ele acha que a dona está envolvida com esse povo que está observando, esse povo do experimento, que agora ele acredita, né, que tudo sim, você tem pessoas envolvidas por trás disso tudo e que estão meio que comandando todos esses acontecimentos ali na cidade. Aí o que acontece? Falei do Victor, e aí o Kenny e o Boyd, eles queimam o corpo da criatura, e aí nisso que eles estão voltando para a cidade, eles ouvem um barulho, o Kenny na verdade ouve um barulho de cigarra, e aí eles, está ouvindo isso? Aí quando eles olham para trás assim, na casa sai um cara com sangue no corpo, na roupa,
falando, pedindo ajuda. Socorro, socorro, sei que, socorro. E aí você ouve o barulho de cigarras, assim. Será que as cigarras atacaram alguém? Será que agora as cigarras são novidades aí na cidade? Agora, qual é o papel delas? O que está acontecendo? Qual é a ligação delas com os sonhos que as pessoas têm ou com o corpo das criaturas? Aí a gente só vai saber do próximo episódio. E aí o Jim, ele vai lá pra van, que ele tinha combinado com o Randall, para poder os dois ficarem lá na van com o talismã e ficar observando. E aí ele vê que a Donna tá amarrada a uma árvore e o Randall tá lá com uma faca assim. Ele fala, que porcaria é essa que você fez, o Randall? Aí ele fala, mudança de planos. Fala mudança de plano? Novo plano. Ele fala algo desse tipo. Novo plano. E aí você vê que o Randall tem alguma coisa aí sei lá, ele tá viajando demais e ele tá começando a ficar meio louco, assim. E eu acho que, na verdade, ele quer interrogar a Donna porque ele acha que a Donna faz parte desse grupo de pessoas que estão conduzindo esse experimento. Mas será que o Jim vai se juntar a ele? Será que o Jim vai achar que... cara, você tá exagerando, deixa isso pra lá. E ele vai atacar o Jim e aí ele vai acabar, sei lá, amarrando os dois. Vamos ver o que vai acontecer. O Jim vai enganá-lo para poder soltar a Donna, porque tá começando a escurecer. E eles estão no meio da floresta. E as criaturas estão por vir. Então, assim... é algo para se pensar aí. Vamos acompanhar. Eu fico sempre vendo esses episódios. Eu fico pensando, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer na próxima semana? Eu tenho que esperar 7 dias. Esperar 7 dias para ver o que vai acontecer. Por isso que normalmente quando eu vou assistir algum seriado, eu já deixo ele rolando. E aí quando acabar assim, aí tem todas as temporadas disponíveis, eu vou assistindo uma atrás da outra, porque eu não aguento o suspense. Não sei se você é assim também. Mas coloca, como sempre, as suas teorias aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Eu gostaria de saber aí o que você achou desse episódio e quais são as suas teorias aí. É isso. Um abraço, ó. Não esquece, se gostou, dá uma curtida. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não fez. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.